Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, para conversar com vocês sobre algumas coisas que já estão mudando no Mengão Queridão, coisas que o Sampaoli já detectou, coisas que o Sampaoli já sabe que tem que melhorar. Também quero falar com vocês sobre números de volantes no Flamengo. Hoje a gente está percebendo aí que há uma movimentação no Flamengo para a contratação de um volante, seja box-to-box, seja um volante marcador. No elenco hoje nós temos Igor Jesus, temos Thiago Maia e temos o lesionado Eric Pulgar. Mas o Flamengo fala em tentar, por exemplo, o Féder Redondo, filho do grandíssimo Fernando Redondo, ídolo do Real Madrid, gostava do jeito que ele jogava pra caraca, tá ligado? Isso pode apontar algumas falhas que o elenco tem, mas principalmente algumas características do elenco que Jorge Sampaoli quer modificar. A indicação foi do próprio treinador. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as modificações, sobre as coisas que o Sampaoli já encontrou no time do Flamengo. Vamos falar também sobre o goleiro Agustin Rossi, sobre o goleiro Matheus Cunha. Sampaoli já olhou o Matheus Cunha, eu tenho novidades para falar para vocês, mas antes eu quero tratar de um assunto mais delicado com vocês. Vocês estão vendo aqui a minha nova parceira de trabalho, né? Ela está aqui representando o nosso mais novo parceiro, né? Um parceiro antigo, um parceiro que sempre nos apoiou, que é a Bet7k. E podem ficar tranquilos que eu tenho autorização da Miriane para poder interagir com ela aqui nos vídeos, tá? Foi a própria Miriane que organizou ela aqui para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar sobre o Mengão Queridão. Então, já que ela está por aqui, vamos dar uma olhada no recadinho da Bet7k e eu conto com o apoio de vocês com a Bet7k para ela poder ficar bastante tempo patrocinando os nossos canais. Espia só. Olha quem está de volta, nação. Olha só quem está de volta. É a Bet7k, que por muito tempo foi patrocinadora dos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Agora os caras estão de volta com tudo e são os novos patrocinadores oficiais dos dois canais, Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. E agora é o seguinte, os caras não vieram para dar mole não, tá? Os caras querem garantir que vocês vão clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e vão voltar a jogar, a apostar na Bet7k, a melhor plataforma de apostas do Brasil. E para isso, para você que clicar nesse link aqui hoje, fazer seu registro e fizer um depósito de até R$10, você já vai estar participando de um sorteio de um manto sagrado retrô. Vai dar mole? Pegar aquele manto bonitão, aquele manto maneiro? E outra, hein? Se você clicar nesse link e começar a fazer depósito para apostar aqui na Bet7k ou jogar em qualquer um desses jogos que existem nessa excelente plataforma, você vai estar ajudando o canal Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Então, nação, nós precisamos muito desse patrocínio com a gente e eu conto muito com a sua ajuda, com a sua boa vontade, usando essa plataforma para a gente poder seguir por muito tempo informando vocês aqui no Twitter, tá bom? Como é que é? Você não gosta do Sampaoli? Você queria o Jorge Jesus? Mas é aquilo que eu te falei, isso. Jorge Jesus não dava para vir agora, tinha contrato lá, não rolava, entendeu? O Sampaoli vai fazer um bom trabalho, você vai ver. Opa, voltamos? Pois é, nação, estava aqui falando com ela, né, sobre o Jorge Sampaoli, sobre tudo que o Sampaoli faz. Aliás, deixa eu comentar mais uma coisa rapidinho com vocês. Algumas mulheres inscritas no Fla Nação VP, no Resenha Rubro-Negra e no Verdade Vermelho e Preto, detectaram que eu não estou usando aliança. Tem nos comentários, eu tenho recebido até mensagens no WhatsApp de algumas mulheres perguntando: cadê a aliança, Fabrício? O que está sem aliança? Claro, foram mensagens de mulheres que as mulheres reparam mais nesses detalhes do que a macharada, né? Deixa eu explicar para vocês. A minha aliança foi feita quando eu pesava 210 quilos. Hoje,
eu estou muito, mas muito abaixo disso. Então, eu abaixava a mão, a aliança caía. Então, nós estamos esperando entrar um dinheirinho para poder ver o que faz, se aperta a aliança, se troca a aliança, o que vai fazer com a aliança. Mas podem ficar tranquilos que eu estou muito bem casado com a Miriane Lúcia, nunca passou pela minha cabeça não estar com ela e nós não estamos brigados nem nada não, que a maioria das pessoas estava preocupada se a gente estava brigado. Não estamos não, tá tudo bem, é porque não cabe, o meu dedo era igual aquele salsichão do churrasco. Agora ele diminuiu bastante e a aliança não para na mão. Então podem ficar tranquilos. A nossa amiga aqui só está aqui por relacionamento profissional, né, minha querida? Mas vamos lá, gente. Nós estávamos conversando aqui, eu e ela. Aliás, vocês podem dar um nome para ela, tá? Para a gente colocar aqui, porque ela ainda não tem nome, não. Mas vamos lá. O Sampaoli já começou a fazer alguns estudos no elenco do Flamengo. Eu vejo muitas pessoas falando do Sampaoli estudando adversários, mas nesse momento ele está estudando muito o elenco rubro-negro. Por exemplo, o Sampaoli tirou o Everson do Ceará e levou para o Santos. Depois tirou ele do Santos e levou para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Santos joga bem com os pés. Porque o Everson joga bem com os pés. Ele tirou o Everson do Ceará, levou para o Santos. Tirou o Everson do Santos e levou para o Atlético Mineiro por conta da habilidade com os pés. O Everson chegou, inclusive, à seleção brasileira. O Sampaoli se destaca no sistema defensivo por isso. Ele gosta de uma linha defensiva que jogue alta e que tenha no goleiro quase que um líbero ali, jogando bem adiantado no último jogo contra o Curitiba e também pela Libertadores da América, principalmente na Libertadores da América. Contra o Nublense, nós já vimos o Santos saindo mais da área, jogando mais adiantado. Acontece que o Sampaoli já teria percebido no Santos essa incapacidade de evoluir com os pés. O Santos sabe o básico. Não é nenhum Neneca, que o Neneca, né, coitado, tem 2 pernas esquerdas. Mas também não é nenhum Everson, não é o jogador que o Sampaoli está procurando para poder fazer ali aquela função de líbero. O Matheus Cunha vem sendo observado pelo Sampaoli e o Sampaoli vem gostando bastante do desempenho do Matheus Cunha com os pés. Ainda é muito cedo para falar em troca de goleiro de Santos pelo Matheus Cunha. O Sampaoli tem aí uma semana praticamente treinando o Flamengo só, mas que ele está observando o jovem goleiro rubro-negro, tá. Eu sempre falei para vocês que lá no São Paulo, quando estava no São Paulo, o Matheus Cunha era tido como o novo Rogério Ceni. Não por conta das cobranças de falta, não, mas pela questão da saída com os pés, da facilidade que ele tinha em sair com os pés. Por isso, o Sampaoli está de olho no moleque e pode aparecer algum dia, em algum jogo, uma escalação com o Matheus Cunha. Agora, o Sampaoli conhece muito bem o goleiro argentino Agustín Rossi, que chega no meio do ano. O Rossi tem mais habilidades com os pés do que o Santos. E, segundo eu apurei, o Jorge Sampaoli já teria até ligado para o Rossi, conversado com o Rossi e já alinhado algumas coisas com Agustín Rossi. Então pode ser que quando chegar ao Flamengo, o Sampaoli vá preferir o Rossi ao Santos. O Sampaoli conhece muito bem o Agustín Rossi, gosta do goleiro, sabe da capacidade do goleiro e já ligou para o Rossi. O Rossi que estava meio desmotivado lá no Al Nassr, agora com a ligação do Jorge Sampaoli, podem ter certeza que ele vai se intensificar mais nos treinos, vai correr mais, porque o Sampaoli já mandou o recado que precisa que ele chegue tinino, na ponta dos cascos para poder ser utilizado, tão logo ele precise do goleiro. Uma outra coisa que o Sampaoli vem fazendo no elenco do Flamengo desde que chegou também é ler relatórios. Ele passou muito tempo no escritório dele, lá no Ninho do Urubu, lendo relatórios. Ele pediu à equipe do departamento médico, fisiologia, fisioterapia, os relatórios dos atletas neste mesmo período em 2022. E ele recebeu esses relatórios. E aí ele pediu também os relatórios atuais dos atletas. E ele comparou e concluiu uma coisa que ele já tinha percebido nos treinos e nos jogos e constatou através dos relatórios.
Sampaoli está muito preocupado com o condicionamento físico dos atletas. Ele viu, através de relatórios, que o time está muito abaixo daquilo que era necessário para o time estar agora. E já avisou a comissão técnica dele que eles vão ter 2 linhas de frente para poder resolver esse problema. Primeiro, utilizando mais jogadores da base ou os jogadores que estão em melhores condições físicas. E aqueles que estão ficando de fora vão passar por atividades individuais para poder alcançar o nível, não dos outros jogadores que estão bem, mas o nível que o Sampaoli e a sua comissão técnica acha que é necessário que esses atletas estejam. Então ele já detectou essa falha no Flamengo, que é uma falha física dos atletas. Ele sabe que isso ocasiona lesões, ocasiona jogadores fora de condição técnica, porque a condição física interfere na condição técnica do atleta. Então, ele está fazendo, junto com a comissão técnica dele, novos relatórios para poder separar o joio do trigo, aqueles que estão prontos daqueles que não estão prontos. E por isso a ideia do Sampaoli é rejuvenescer o elenco, com atletas do próprio elenco do Flamengo ou com atletas vindo de fora. E é por isso que o Sampaoli vem indicando o nome de jogadores que têm ali entre 19, 20 e 21 anos, como foi o caso do Federico Redondo, que eu falei com vocês ontem e mencionei aqui no início do vídeo. O Federico Redondo tem apenas 20 anos, ele é volante, tá? Ele joga de primeiro homem de meio de campo, assim como o Eric Pulgar, como o Thiago Maia, como o Igor Jesus. Aliás, tem muitas pessoas dizendo que o Sampaoli conta com o Eric Pulgar para a temporada toda. É óbvio que ele não vai dizer que não conta. É atleta do Flamengo. Tá no Flamengo. Mas a verdade é que Sampaoli sabe da capacidade do Eric Pulgar e sabe que de primeiro volante dificilmente o Eric Pulgar vai render. O Eric Pulgar ele pode ser mais útil ao time jogando de segundo volante, de segundo homem de meio de campo. Não como aquele homem marcador, aquele primeiro volante. Então o Sampaoli quer rejuvenescer o elenco rubro-negro nos locais que ele acha que é mais importante por conta do sistema defensivo. Ele já detectou que o sistema defensivo do Flamengo tem sido uma pedra no sapato rubro-negro desde sempre. Desde que Jorge Jesus saiu, vira e mexe, a gente toma uns catiripapo, uns 3, 4 gols ou 2, 3 gols numa partida que não era para ser tomado. Além de todo o problema físico, no Flamengo, historicamente, vem tendo problemas defensivos. Inclusive, dificilmente o Sampaoli deve utilizar o mesmo esquema que utilizou com o Nublense lá contra o Internacional de Porto Alegre. Eu expliquei bem para vocês. Contra o Nublense, ele usou uma linha de 3 zagueiros, usou uma linha de 5 jogadores no meio de campo, com 2 atacantes. E aí eu mostrei para vocês as variações, né? Quando o time atacava, ele prendia o Thiago Maia, os 3 zagueiros e subia com os 2 laterais, né? Os 2 alas, Ayrton Lucas e Marinho, subia com os 2 meias, que eram Arthur Vidal e Gerson, e juntava eles com Gabi e Pedro lá no ataque, formando uma linha de 6 no ataque. Então o Flamengo jogou num 3-1-6, atacando. E defendendo, ele recuava os 2 laterais. Aliás, ele recuava mais até o Ayrton Lucas do que o Marinho. Fechava uma linha de 4, com Fabrício Bruno na direita, o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Na frente, ele botava uma linha de 4 homens também, né? Que era o Marinho, o Gerson, o Ayrton Lucas e o Thiago Maia. E na frente, os 2, Gabi e Pedro. Isso defendendo. Então, a gente defendia num 4-4-2, porque o Marinho ficava uma linha à frente e o Fabrício Bruno é que puxava do lado. Já contra o Internacional de Porto Alegre, a gente deve atacar diferente. A gente deve atacar com uma linha de 3 zagueiros, ao invés do Thiago Maia sozinho no meio de campo, fazendo 3-1-6, que foi o que a gente viu contra o time do Nublense, a gente deve ter 2 jogadores ali no meio de campo. Devemos ter o Thiago Maia e o Varela, que ao invés de ser utilizado como ala, vai ser utilizado quando a gente tiver com a bola
ali no meio do lado do Thiago Maia para dar mais proteção defensiva. E aí, ao invés da gente atacar com 6, nós devemos atacar com 5, com Ayrton Lucas subindo, Gerson e muito provavelmente o Arthur Vidal se juntando a Gabi e Pedro, sendo 5 e 2 aqui atrás. Na volta, quando a gente for defender, aí ele deve puxar o Varela na direita e deve puxar o Ayrton Lucas na esquerda, formando uma linha não de 4, como foi com o Nublense, mas de 5 para defender. Um 5-3-2. Voltando na frente, o Thiago Maia, Gerson e Arthur Vidal, Pedro e Gabigol fechando. Mas o que não deve mudar é a compactação da equipe que funcionou contra o Nublense. Para o esquema de jogo posicional funcionar, nós temos que ter compactação, porque todas as posições têm que estar ocupadas. E aí vocês têm que saber isso. Posicional quer dizer que a gente tem que ter todas as posições ocupadas. Não quer dizer que o lateral direito não possa estar na meia, que o meia não possa estar no lateral direito. As posições é que tem que estar ocupadas, para não termos buracos na equipe. Assim é que joga o Sampaoli com o esquema posicional. E para ter essa recomposição rápida, para ter o time compacto, o Sampaoli sabe que precisa de um time homogêneo fisicamente. E o Flamengo hoje é tudo, menos um time homogêneo fisicamente. Há jogadores bem, há jogadores mal, há jogadores muito mal. E o Sampaoli precisa que o time todo esteja bem. O Flamengo joga muitos jogos por ano. Uma das maneiras que você tem de aguentar essa sequência longa de jogos que o Flamengo tem toda a temporada é montar uma equipe jovem, é ter uma equipe jovem à sua disposição. E por isso o Sampaoli vem indicando jogadores mais jovens para o Mengão queridão. O último jogador que ele indicou, que eu falei para vocês, foi o volante Feder Redondo. Nomezinho estranho, né? É porque é Federico, eles chamam lá de Feder Redondo. E aí eu trouxe para vocês os números do Feder Redondo para vocês poderem analisar junto comigo aqui e junto também com a minha amiguinha aqui, que vocês vão dar um nome para ela, certo? Então vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora os números estão aqui para a gente poder avaliar legal, né? O que eu fiz? Eu peguei os números do Thiago Maia, do Igor Jesus, que vem sendo muito pedido pela nação rubro-negra. Inclusive, eu tenho ouvido o seguinte: para que contratar outro volante se a gente tem o Igor Jesus voando na base? O Igor Jesus tem a mesma idade do Feder Redondo, só que está ali na base, é de grátis, não custa absolutamente nada. Então vamos dar uma olhada nos números dos 3 primeiros volantes. E o Thiago Maia só está aqui na lista porque o Thiago Maia é o ponto de referência para a gente. É o jogador titular da posição hoje, é o jogador que vem tendo a confiança de vários treinadores que passaram no Flamengo, então ele é a referência. Eu não acho, por exemplo, que o Thiago Maia precise sair da equipe. Ele só precisa ter alguém para revezar com ele, alguém para poder ajudá-lo ali, para ele poder descansar. Então ele é a nossa referência. Tanto que o Thiago Maia já jogou 18 jogos esse ano, a maioria deles como titular. Já o Igor Jesus jogou apenas 9 jogos, a metade dos jogos do Thiago Maia. E o Feder jogou apenas 14 jogos. O Feder está no Argentino Júnior, tá, gente? O time lá da Argentina, que revelou vários grandes jogadores, dentre eles o Maradona, por exemplo, tá? Desses 14 jogos do Feder Redondo, ele fez como titular apenas 7, metade. Gols, só o Thiago Maia marcou gol, 1. E deve ser esse o número até o final do ano, que o Thiago Maia marca poucos gols. Mas ele já fez um gol esse ano. Passes certos. O Thiago Maia tem uma média de 90% de passes certos por jogo. Já o Igor Jesus tem uma média de 87%. O Feder Redondo tem uma média de 93% de passes certos. Puxou do pai. Fernando Redondo não errava passe de jeito nenhum, né? Era um monstro. Parece que o Feder puxou isso do pai dele. Interceptações.
Thiago Maia tem 3 interceptações de média por jogo. Já o Igor Jesus, 2,7 interceptações por jogo. E o Feder tem 4 interceptações por jogo. O que é interceptação, gente? É você chegar na bola antes dela chegar no objetivo dela, antes dela chegar no pé do jogador. O Feder é mais veloz do que o Igor Jesus e mais veloz que o Thiago Maia. Ele tem a velocidade como sua característica, por isso ele consegue interceptar mais bolas do que os outros dois. Ele não é tão fixo como é Thiago Maia e o Igor Jesus. E que também não é uma característica ruim, não, tá? Porque, por exemplo, se ele é mais veloz e chega primeiro para fazer uma interceptação, o Thiago Maia e o Igor Jesus têm mais facilidade para desarmar. O que é desarme? O desarme é quando o atleta adversário já está com a bola e você tira a bola dele. Isso é desarmar. Interceptar, você chega antes do seu adversário receber a bola. Entre o passe e o adversário, você chega e toma. Se ele é veloz fazer isso, na questão dos desarmes, ele não é tão preciso assim. O Thiago Maia tem, em média, 3 desarmes por jogo. Já o Igor Jesus tem 4 desarmes por jogo. E o Feder Redondo tem 2,5 desarmes por jogo. Ou seja, ele tem mais dificuldade de desarmar do que os outros dois. Não é tanta dificuldade assim não, mas é um pouco a menos do que os outros dois. Cortes, 1,2 para o Thiago Maia, 2 cortes por jogo do Igor Jesus e 3 para o Feder Redondo. Duelos ganhos no chão. O Thiago Maia ganha 50% dos duelos que ele disputa no chão. Já o Igor Jesus ganha 54% dos duelos que ele disputa no chão. E o Feder ganha 51% dos duelos que ele disputa no chão. Duelos aéreos, que é importante o volante ajudar também durante os cruzamentos. O Thiago Maia ganha 62% das disputas aéreas. Já o Igor Jesus tem um pouquinho mais de dificuldade nisso, 53%. E o Feder Redondo domina essa parada com 63%. Então, conclusões. Feder Redondo, com 20 anos apenas, não é tão superior assim, mas está na média, pode ser um bom reforço se o Flamengo optar por tentar contratar o jogador, que está avaliado ali em mais ou menos 5, 6 milhões de reais, pelo Transfer Market. Na hora que for conversar com o Argentino Júnior, aí é outros 500. Mas o mais legal dessa comparação toda aqui são os números do Igor Jesus. Os números do Igor Jesus são números para o Sampaoli não desprezá-lo. São números para não ser ignorado pelo Sampaoli. Porque são bons números. São números próximos do Thiago Maia, que é o titular da posição hoje, e números próximos ao do Feder Redondo, que é uma indicação do treinador. Ou seja, com um pouco mais de trabalho, ele pode vir a fazer gol, ele pode aumentar o número de passes certos, ele pode melhorar a interceptação, ele pode melhorar nos cortes, ele pode melhorar nos duelos no chão e no duelo aéreo. É só trabalhar, é só encostar no moleque e ensinar e aperfeiçoar. Ou seja, o Igor Jesus não é um atleta para ser menosprezado, ele é um atleta para ser trabalhado. Não vejo motivo para emprestar o Igor Jesus, eu vejo motivo para utilizá-lo mais no Flamengo. Também não acho que contratar ou não o Feder vai fazer muitas mudanças, mas se trouxermos o Feder por um valor baixo, pode servir sim para oxigenizar a equipe do Flamengo, rejuvenescer a equipe do Flamengo. Não seria também de todo ruim termos aí Thiago Maia, Feder e Igor Jesus como opções. Afinal de contas, nós ainda vamos fazer a maior parte dos jogos importantes de 2023. Então, ter peças de reposição no elenco é importante. E eu precisava trazer esses números para vocês, até porque aqui no Resenha Rubro Negra é para isso, para a gente ver os números e saber se realmente a gente está numa boa... se a gente tem boas opções para poder suprir algumas carências do Mengão queridão. Nação, esse foi o Resenha Rubro Negra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Eu vou esperar sugestões de nomes aqui para minha amiga.
minha parceira, né, de vídeo, e peço para que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem, além, é claro, de comentarem sobre todos os tópicos que a gente abordou aqui. Valeu? Nação, tamo juntos, tenham um excelente feriadão, descansem bastante, aproveitem bastante esse feriadão. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeo, mais informação do Flamengo. Final de semana tem Flamengo e Internacional, Internacional e Flamengo, então tem muita coisa pra gente falar do Mengão queridão. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.